Quantos sabem que nós temos uma missão? Diga amém. Qual é a nossa missão hoje? Primeira missão que nós temos aqui é conhecer Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a primeira. Porque sem esta primeira missão, sem essa primeira decisão, não podemos fazer nada. Por quê? Porque nós não podemos ter um relacionamento com Deus sem conhecê-lo, sem nos propormos a viver uma vida com Deus. Primeira coisa. Segundo, nós temos uma missão que Jesus nos deu: ide, pregai o Evangelho e fazei discípulo. Diga, ide, pregai o Evangelho e fazer discípulo. Bem, esta é uma missão. Primeira é receber, segundo é fazer. Então nós temos uma missão de fazer. E nós vemos no Velho Testamento uma missão que Deus deu a o povo sair da terra do Egito, sair do lugar de dificuldade e tomar posse da terra prometida. Era uma missão. O povo tinha que sair da onde? Do Egito, caminhar e tomar posse da terra. Eu estava pensando sobre isso, analisando o seguinte: você já pensou qual é o valor de um líder? Qual é o valor de um líder? Muitas vezes nós não conseguimos ver isto. Muitas vezes as pessoas não conseguem valorizar um líder. Eu não sei se você tem experiência. Você vai na casa onde tem um homem que é a cabeça, vai na casa onde tem um homem que não é a cabeça, e vai na casa que nem tem homem. É totalmente diferente. Por quê? Porque Deus instituiu, Deus deu uma liderança ao homem de ser o quê? Cabeça, de ser aquele que pensa, aquele que tem estabilidade, aquele que dá segurança. Então uma das funções é trazer segurança, trazer direção, é ser aquele que permanece. Você sabe o que é um líder? Um líder, quando já viram enchente? Aqui no Nordeste agora tem, né? Agora está tendo aqui, está chovendo. De 2 anos para cá eu tenho visto chuva. E outra coisa, não somente em Aracaju, no sertão e no estado de Sergipe. Isso é uma profecia que Deus nos deu e tem sido cumprido. Mas quando você olha na televisão, ou olha uma enchente, passa aquela enxurrada d'água, você observa algo interessante. Sempre fica alguma coisa em pé. Já observou? Uma coluna, uma grande árvore. O que acontece? Passou tudo por ali. E normalmente ficam ali charada, agarrado ali, mas aquilo está firme. Aquilo ali é um líder. Aquilo ali é a figura de um líder. Ou seja, passou tudo, passou vento, passou água, passou lixo, mas aquela coluna, aquela árvore, aquela coisa que estava em pé ali, aquela coluna estava firme, ela permaneceu. Nem sempre o líder permanece sem problema, mas o importante do líder é permanecer. Porque o líder traz segurança, e o líder tem que trazer também lembrança, para que lembre do que foi passado. E é uma das coisas que nós não temos muita história de saber isso, de pensar qual é a lembrança que nós temos, né? É tão bom quando o pai para e começa a contar a história. O filho fica doido, né? Uma maravilha. O filho gosta demais. Inclusive, temos que ter cuidado, que você fala assim, ó, deu uns tapas não, ele disse, não, eu vou dar em 3. Né? Porque você está dando firmeza, segurança. Isso chama líder. E eu quero falar um pouquinho sobre isto nesta noite. Amém? Então, quais foram os passos dados pelo líder chamado Josué? A Bíblia diz que Moisés conduziu o povo, e como chega agora, na época de tomar posse, Deus faz o quê? Uma transferência. Moisés sai da história e entra Josué. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, vamos acompanhar. Quando estão me entendendo até agora, diz amém. Diga, eu tenho um líder. Se você não tem, você está profetizando e vai ter, em nome de Jesus. É uma responsabilidade muito de ser líder, muito grande de ser um líder, né? É muito grande. E você sabia que hoje é um grande desafio. Quantas pessoas hoje não casam, não adquirem responsabilidade porque tem medo de ser líder, tem medo de responder,
tem medo de assumir as tempestades, as enchentes, os problemas. Preste atenção aqui, capítulo 1, versículo 11 diz assim, versículo 9, 10, diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para que a possuais. Primeira coisa que eu vejo, Deus manda o líder avisar o povo. Primeira característica do líder é aquele que avisa o povo, dá direção, traz aviso, traz os cuidados, como deve fazer. E aqui você começa a observar o seguinte: será que esse líder que é hoje, os homens de Deus, as pessoas que são referenciais na sua vida, tem tido esta autoridade? O que Deus diz? Josué, você tem que pegar, avisar os seus líderes, avisar os seus príncipes e dizer para ele: avisa ao povo como será esta batalha. Querido, sabe o que acontece? Hoje nós vivemos num tempo da modernidade, onde as pessoas pensam que pode resolver sozinhas. É o tempo da individualidade. Nós vemos uma igreja individualista. Eu estava observando recentemente um homem falando sobre a igreja de Jesus hoje. Ela está perdida, ela está meio confusa, sem saber qual é a sua missão, qual o seu dever, não sabe o que é. Muitas vezes se torna religião. Por quê? Porque não sabe ser aquilo que liga. Religião significa religar, ou seja, trazer o homem para Deus. E muitas vezes nós trazemos o homem para homem, trazemos o homem para a instituição. E Deus agora fala com Josué: Josué, diga para esse povo o que é necessário para vencermos esta batalha. Você sabe o que nós vemos muitas pessoas fazerem hoje? Fazer para depois perguntar. Nós temos muita facilidade de fazer para depois dizer. Temos muita dificuldade de chegar e consultar. Querido, eu quero errar falando, não quero errar calado. Todas as vezes que eu vou tomar alguma decisão, eu posso até fazer, tenho autonomia, mas eu consulto o meu líder. Primeiro, ele pode ter uma visão diferente. Segundo, se houver dificuldade, eu tenho alguém comigo, ele não pode dizer: eu não sabia. Então é muito importante isso. E o que nós temos visto hoje? As pessoas não têm ouvido a liderança, não têm ouvido aquele que está sobre ela. Querido, ter um líder não é ser uma pessoa quadrada, uma pessoa bocó, bobo. Não, é ser inteligente. Amém, queridos? Então Deus fala para Josué. Então o que Josué faz aqui? É um papel interessante. Ele avisa, ele fala: passai pelo meio do arraial. Deus fala, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos. Ou seja, vamos prover, vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar. Provede de quê? De comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor. O que quer dizer, querido? Nunca saia para uma batalha de qualquer jeito. Veja, enquanto eu escuto um abençoado: bispo, eu estou jejuando 40 dias. Eu digo: meu Deus do céu, eu não falo nada. Não sei se vocês observaram, quando você fala uma coisa que você tomou uma posição, eu fico quieto. Se você não prestou atenção, você presta atenção nisso, é um detalhe da minha vida. Você chega assim: bispo, eu estou nesta batalha. Eu estou, então, você precisava de mim, tá, amém. Fico na minha, não falo nada. Por quê? A pessoa não chegou e disse: bispo, o que o senhor acha de eu fazer isso? É diferente. Nós não podemos intervir, inclusive não se deve fazer. Por quê? Porque a pessoa tem que ter as dificuldades e as experiências ruins, porque muitas vezes é preciso. As pessoas não conseguem aprender com o amor, às vezes precisa aprender com o vapor, com a dor, com o sentimento. Não podemos ir por uma batalha, não podemos fazer o que achamos que está certo. Nós temos que fazer aquilo que Deus tem para que nós possamos fazer. Deus nos deu uma missão. Diga: Deus nos deu uma missão. O que nós vemos hoje?
As pessoas têm muito motivação por aquilo que aparece, por aquilo que está no Ibope, dando Ibope, por aquilo que está sobressaindo. Nem sempre é isso que é a vontade de Deus. Deus é Deus dos contrastes. Deus é Deus que Ele age da forma que Ele quer, como quer e aonde quer. Deus disse: Josué, manda esse povo se preparar. Como? Ter que ter comida. Diga comida. O que é comida hoje, na nossa ocasião? Naquele dia era isso mesmo, era pão. Hoje, comida significa preparo, conhecer a palavra, conhecer os princípios de Deus, conhecer a vontade de Deus. Esse tempo aqui não tinha Bíblia, não tinha nada não, gente. Tinha lá as leis escritas, tem os pergaminhos. Eles não tinham acesso a isso aí não. Era o sacerdote de vez em quando, os homens que liam lá, mas eles não tinham. Deus estava falando conforme era necessário. Tinha que ter comida. E hoje? Tem que ter comida, tem que conhecer a Bíblia. Nós tivemos agora uma aula ali, 2 pessoas. Esse povo vai ganhar guerra? Mas não vai nunca. Me perdoe, mas é a verdade. Não tem preparo, não tem alimento, não tem direção. Vai chegar na batalha, vai apanhar. Diga misericórdia. É uma realidade. Por isso nós vemos os perdedores. Eu acho que o livro dos perdedores hoje já vende bem. Os perdedores. Já dá para ler bem. Você se identifica comigo. Como você está entendendo? Porque não tem esse livro. Mas já dá para escrever. Já deve ter muitos leitores, milhões de perdedores. Por quê? Porque não tem valorizado o líder. Não tem valorizado os princípios. E quem não valoriza o líder nunca se tornará um líder. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Amém, gente? Primeira coisa que ele faz, ele avisa, ele traz sustentação, ele mostra as necessidades, aquilo que é necessário para tomar posse daquilo que é seu. Querido, nós não podemos tomar posse das coisas de Deus se não conhecermos, se não tivermos princípios, se não tivermos entendimento. Amém? Ele diz por quê? Porque Deus dá para vocês possuir. Querido, outra coisa importante, ele está falando o seguinte: como é que você vai ficar com alguma coisa que você não sabe ter? Não é verdade? Por que não sabe? Porque não foi preparado. Eu já falei sobre isso aqui. Nós temos muito mais dificuldade de ter, de permanecer tendo, do que conquistar. Conquista nós conquistamos. Agora, permanecer com a conquista, que é difícil. Não é isso, Edilde? As pessoas invadem, as pessoas roubam, as pessoas são difíceis, as pessoas não concordam com aquilo que está. Por quê, querido? Qualquer espaço que você chegar já tira outro. É assim que funciona. Onde estavam os gigantes? Estavam em Canaã. Deus deu o que para o povo? Canaã. Aonde que nós vamos chegar? Tem gigante, querido. Para alcançar aquilo que Deus tem para nós nessa cidade, nós temos que derrubar gigantes. Quando você entende, diga amém. É gigante. O primeiro gigante que nós temos que derrubar, sabe o que é? Nós mesmos. O gigante, aquele gigante que diz: você não dá conta, você não consegue, você precisa derrubar esse gigante, porque ele é grande, esse bicho é grande. Por quê? Porque nós aprendemos isso, nós recebemos por origem, nossos líderes foram líderes derrotados. É assim mesmo, Deus está me provando, Deus quer que eu me rebente, Deus quer que eu seja um perdedor. É assim. Isso é mentira. Não quer dizer que a pessoa que é simples é uma perdedora. Não quer dizer isso, porque tem muitos simples que é mais ganhador que muitos ricos. Agora, a pessoa nem sempre sabe saber aonde está, não tem consciência de onde está. Como estão entendendo, diga amém. Até para ser simples tem que saber. Tem uns que dizem: eu sinto muito orgulho de ser simples. Já está com problema, é orgulhoso. Eu tenho muito orgulho de ser simples. Pronto, já está com problema. Né? Capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. Só estou pegando alguns versículos chaves para você observar o valor de um líder. Queridos, olha o que ele diz aqui. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de
vós. Diga: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que você entendeu aí? Deus não faz maravilha no meio de profanos. Deus não derrama a sua glória no meio de pecadores. Ele derrama a salvação para pecadores, mas depois precisa haver o quê? Arrependimento e santificação. O que quer dizer ser santo? Separado, distinto. É uma pessoa que está ali para isso. Ela está para aquilo. Nós temos que isso. Isso também é uma batalha. Por quê? Não é fácil. Eu disse aqui no domingo passado. Primeiro sentimento que você tem quando vai para a mão de Deus, sabe qual é? Crise. Por quê? Porque a hora que você está na mão de quem você não é você fica em crise. Para que eu esteja na mão de Deus, eu tenho que ser o quê? Como Deus quer, não como eu quero ser. Então, muitas pessoas dizem: bicho, eu estou na crise. Graças a Deus, porque é sinal que você saiu das suas razões, e Deus vai te reorganizar, Deus vai lhe fazer diferente, Deus vai te dar pensamento diferente, Deus vai te dar direções diferentes, Deus lhe fará uma nova criatura, mas para isso haverá crise. Amém, gente? Quem já saiu do Brasil aí? Idioma que você não entendia? É uma crise, né? É crise. Dá uma lavagem na cabeça da gente, porque a gente não conhece, não entende. Mas é bom, no final é bom que você fica só no meio de todo mundo, você não consegue. Mas depois você começa o quê? Entender, vai sair da crise. É isso que nós temos que entender. José disse: santificai-vos, para que vocês entendam a maravilha de Deus. O que Deus faz? Deus não pega e dá o gigante morto na mão de ninguém. Deus pega e diz: vocês serão matadores de gigante. Que crise. Então José disse: precisa ser preparado. Querido, nós não podemos encarar batalhas sem entender esse lugar. E essa é a função do líder: ensinar e dizer: querido, não vá de qualquer jeito, não faça porque você acha. Entenda, consulte, pense, pergunte. As pessoas têm muita mania de querer ser herói. O único herói que nós temos nessa história é Jesus. Não tente ser um herói, você não vai dar conta. Você nem herói, quanto mais herói, né? Você está entendendo? Diga amém. Diga: eu preciso de santidade para que a maravilha de Deus venha sobre a minha vida. Essa santidade significa separação. A pessoa íntima de você, sua pessoa íntima, com quem que ela fica muito? Hein? Uma pessoa íntima sua fica com quem? Muito. Contigo. Com que você abre o coração? Você chega no jornaleiro e diz: ó, paz e tal, abre. Tem gente que faz, que é louco, né? Mas você abre o coração com quem? Com alguém que é íntimo. Uma vez eu estava orando e dizendo: Deus, eu quero saber disso assim, assim, assim. Ele disse assim: não posso te falar. Por quê? Você não tem intimidade para isso. Isso é normal? É. Deus revela as suas coisas para os seus íntimos. Deus revela as suas coisas para os seus íntimos. Santidade, separação. A pessoa quer viver no pecado, na prostituição, na mentira. Gente, eu nunca vi tanto mentiroso por metro quadrado quando eu tinha visto. É muito. Por metro quadrado. É 4, 5 por metro quadrado. Eu nunca vi tanto. Uma vez eu fiquei num elevador, eu vi tanta mentira, eu digo: meu Deus, mentira daí. Preste atenção. Bispo, você é mentiroso? Todos nós somos mentirosos. Se não falarmos isso e reconhecermos, já é mentira. Mas eu sou mentiroso fora de prática. Eu não gosto de mentira. Eu detesto mentira. Mas como as pessoas têm facilidade de mentir? Deus não tem intimidade com mentiroso. Entenda isso. Querido, mentira é uma das características principais de Satanás. Como que Deus vai ter intimidade com o mentiroso? Já viu aquele camarada que disse: não, sou íntimo de Deus. O telefone para você, fala que eu não estou aqui. Grande íntimo de Deus. Esse é íntimo de Satanás.
Seja sincero, diga que eu não posso atendê-lo agora, não vou atender, estou isso, estou aquilo. As pessoas usam isso. Não, mas isso é normal. Não é normal, isso é mentira. Deus não ama esse tipo de coisa. Não precisa também se expor, né? A camarada liga lá em casa de madrugada, 2 horas da manhã. Bispo está dormindo? Não, ele está trabalhando lá no jardim. Você ia fazer isso também, né? Digo, não tá, ué. Você dorme, bispo? Não sou santo, mas também não sou. Eu sou de ferro, não. O bispo Rosavalho disse que uma vez ele estava cansado e dormiu aquele sono, tipo o sono de arrebatamento. O telefone, ele acordou desesperado. Alô, pastor Robson. Aqui é o André. Não é André você, né? André, o que você quer, meu irmão? Bispo, eu estava aqui, pastor, né? Ele lá, pastor, eu estava aqui pensando sobre o dízimo. Sabe por que eu ganho tanto? O dízimo é do bruto ou do líquido? Foi verdade. Só me desculpa porque eu sou vigia, estou ligando porque eu estou trabalhando. Eu digo, meu amigo, eu estava dormindo. Entendeu? O camarada faz essas coisas, tem esse abençoadozinho. Não é para perguntar se é do bruto e dizer, não, eu sou vigia. Eu digo, dá para notar, você me acordando 1 hora da manhã, 2 horas, né? Se eu estivesse dormindo, o problema era você dormindo e eu acordado, né? Então, querido, nós temos que ser sinceros. E hoje, sinceridade não tem tido grande valor, sabe? Porque as pessoas são feridas, as pessoas são totalmente, não me toque, não, o homem é muito forte. E tem gente que não gosta de me ver falar, não. Sabe por quê? Que eu falo a verdade que está aqui, ó, na Bíblia. Tem gente que quer que fale a verdade que ela quer ouvir. Não é isso que eu vou falar. Sabe por quê, querido? Perder tempo para quê? Diga santidade. Santidade, querido, não é somente você ficar aí orando, jejuando. Não. Santidade é uma intenção, é a sua decisão. É o que está no teu coração, como você está. Você pode estar dentro da água, mas se sentir no lugar mais seco do mundo, que é a sua atitude de coração. Você está no inferno, mas não partilha do inferno, você vive o céu. Isso é santidade, isso é decisão de coração. Você pode estar dentro de um prostíbulo e viver santidade, não importa onde você está. A minha casa, problema da casa, santifica a tua vida, que a casa vai santificar, porque a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe o que nós fazemos? Lá, muito difícil. Então vai morrer junto. Essa conversa de dizer, não, mas porque o senhor não conhece a minha dificuldade. É igual aquele cara que vai no enterro e morre também. Né? A pessoa, é a mesma coisa. Não, eu morri, porque fui no enterro e morri também. É a mesma coisa. Como estão entendendo? Diga amém. E Deus começa a ensinar Josué. Josué ensina esse povo, fala com ele, ó, tem que ter comida, tem que ter santidade. Não pode ficar prostituindo, não pode ficar se masturbando, não pode ficar com conversa fiada, não pode ficar com coisas falsas. Sabe por quê? Tem gigante, e gigante joga forte, gigante não conversa, corta a cabeça. Para você derrubar gigante, você tem que ter alimentação, você tem que ter santidade, você tem que ter intimidade, você tem que ter habilidade. Querido, muitas vezes a força não resolve nada. É o jeito. Diga para o seu irmão, meu irmão, é jeito, não é força. É o jeitinho, Deus tem o jeito, Deus tem as coisas. Lembra das batalhas que Deus ganhava com poucos homens? Imagine, o camarada com uma queixada de jumento matou 1000. É uma loucura. Não é a queixada, é o jeito. Deus deu um jeito daquele camarada. Imagine esses homens guerreando, eles chegavam assim, poucos homens matavam a cidade toda. E não tinha força lá não, tinha gente valente. Era o jeito, só acertava na mosca. Santidade, diga santidade. Disposição. O que está faltando hoje no coração dos líderes. Nós precisamos entender. E sabe quando isso começa a vir na sua vida? Quando você começa a valorizar um líder. Nós vemos que as pessoas não valorizam. Querido, as pessoas não pensam o preço que é pago para ser líder. Evidentemente que nós temos muitas palavras que saem. A Bíblia diz, mentindo dirão todo males contra vós. Não é verdade? Não é assim? Mentindo dirão contra os males. Mas o problema é que quando as pessoas falam, não é mentira, é terrível. Imagine, você está debaixo de um líder que todo dia é uma confusão, todo dia é uma coisa errada, a pessoa não funciona. Então ser líder não é fácil. É uma decisão.
Quantos entendem? Terceira coisa, versículo 6, capítulo 3 de Josué. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai-a adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. O que você vê? O que é arca? Diga arca. O que significa levantar a arca? Trazer a presença de Deus. Diga levantar a arca. Trazer a presença de Deus. Deus disse: Josué, avisa o povo que sem a minha presença eles vão perder. Querido, eu estava pensando sobre isso. Por que é difícil você andar na presença de Deus? Porque Satanás luta toda a vida contra isso, para tirar você da presença de Deus. O que é a função de Satanás? É fazer o errado dar certo. Imagine, você fazer o certo dar certo, o que você precisa fazer? Você tem que negar a si mesmo, tomar uma atitude e ir. Não é isso que Jesus disse? Quem quer ir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga. E para fazer o mal, nem precisa, você já faz, ainda tem o diabo e os anjos dele para ajudar. Como estão entendendo? É por isso que nós temos que levantar a presença de Deus em nossa vida, querido. A presença de Deus tem que ser maior que a nossa razão. A presença de Deus tem que ser maior que a nossa emoção. A presença de Deus tem que ser maior que os nossos sentimentos, porque senão nós não iremos ganhar, iremos ser perdedores. E de vez em quando eu fico assim parado e digo: Deus, como o Senhor é perfeito. Deus age em coisas tão pequenas, nós temos dificuldade até de ver, sabe por quê? Nós somos muito grandes, entre aspas, nós somos muito senhores de nós mesmos, não conseguimos ver as coisas pequenas. Eu fico impressionado com aqueles que dão valor nas coisas pequenas, eu fico impressionado, isso é uma coisa muito bonita. A mulher tem muito isso, né? A mulher tem uma sensibilidade que eu fico às vezes impressionado. Chega assim: mas que brinco bonito. Eu não vi nem a mulher, o cara já viu o teu brinco. Eu nem vi a mulher ainda, já vi o brinco e a cor. Eu digo: não consegui nem ver essa fulana, já viram tudo. E eu fico pensando: meu Deus do céu, não é verdade? Nós temos que aprender a fazer isso, aprender a dar valores. Eu estou dizendo isso para mim, gente, eu estou aprendendo isso hoje. Deus está falando isso comigo, como estão entendendo? Precisamos valorizar coisas pequenas. Você lembra de Jonas? Jonas, quando acabou lá de pregar em Nínive, Nínive se converteu. Aí diz a Bíblia que ele deitou e cresceu lá uma planta, né? Tem lá uns nomes específicos. E Deus, ele começou a reclamar com Deus: Deus, como é que pode? O Senhor me manda pregar, o homem insensível aquele, né? Igual a mim. E mandou pregar destruição, o Senhor dá salvação. E eu digo: meu Deus, eu não falei que ia cair, não cai, agora que levanta. Você é diferente de Jonas? Não. Ninguém quer saber, né? Jonas foi pregar derrota e Deus trouxe vitória. Aí Deus faz um teste com Jonas, né? E manda crescer uma árvore, uma planta, uma árvore trepadeira, né? É tipo, como é que dá o nome disso? Uma rama lá, né? E quando ele acorda e vê aquilo ali, ele estava reclamando com Deus. Aí Deus fala assim com a largatinha: largata, tipo brinco, vai lá e corta. Aí a largatinha fala: cortou, murchou. Ele ficou desesperado com a planta dele. E Deus disse: Jonas, como é que você é ignorante, rapaz? Você está reclamando da planta que morreu. Imagine matar uma cidade dessa. O que eu estou dizendo com isso? O líder tem que ser sensível para aquilo que Deus tem para aquele que é próximo dele. Ou seja, nós não podemos desejar a derrota dos outros, porque quem sai na derrota somos nós. Nós temos muita mania de cavar o poço dos outros. E a Bíblia diz que quem cava a cova para o inimigo, cai junto lá. Nunca devemos fazer isso. Sabe o que nós devemos cavar para os meninos? Botar para o nosso inimigo, é botar ponte para ele. Deixa ele ir embora. Põe ponte para ele não cair, deixa ele ir embora. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo para te ver vitorioso. Agora nós temos mania de começar a querer derrubar. E Deus começou a mostrar para Jonas: Jonas, deixa de ser insensível, rapaz. Agora eu fico pensando, né? Imagine quem era esse Jonas, né? Para Deus chamar ele para pregar derrota. Esse cara devia ser um negativo.
negativo e medroso. Por quê? Porque ele não encarou nem derrota para os outros. Porque eu não sei não, eu acho que eu ia lá rapidinho botar fogo no nível, né? Ele não, ele fugiu. Impressionante, eu estava pensando, digo, Deus, o que o Senhor fez com esse homem? Porque esse camarada foi para o fundo do poço, foi para a barriga do peixe. Deus disse, eu estava trabalhando ele. Impressionante. A atitude de Jonas foi de derrota, mas o que estava dentro dele já estava transformado. Ele pregou vitória. O que quer dizer isso, bispo? A tua casca ainda é uma casca de derrota, mas o teu espírito já é um espírito de vitória. Entenda isso. É por isso que nós não precisamos ser totalmente curados para pregar, porque o que importa é o que está dentro de você, não é o que é você. E isso você diz, bispo, como é que eu posso pregar o evangelho se eu estou essa casca velha? É mesmo Jonas. Se o teu espírito estiver renovado, vai sair coisa do alto do céu e vai transformar a cidade, vai transformar a vida. E aí que está o grande segredo do líder. Não olhe para a casca. Diga para as pessoas, não olhe para a casca, meu. Olha para a essência. Aleluia. Deus não dá joia polida, Deus manda polir. Eita Deus, fala Deus. Amém, queridos. Diga, eu preciso da presença de Deus. Essa presença de Deus tinha que ser evidente no povo de Israel. Sabe por quê, querido? Porque senão eles não conseguiam de jeito nenhum. Então nós temos que buscar isso. Temos que começar a ter esse interesse e dizer, Deus, eu preciso ver milagre. Deus, eu preciso ver milagre. Querido, mas não é esse milagre de coxo andar, de cego ver. Não. Milagre de vidas serem transformadas. É o maior milagre que nós podemos ver. Amém? Nós temos que olhar para isso. Esta é a maior prova da presença de Deus. É pessoas serem transformadas. Uma pessoa que não tinha nenhuma atitude cristã passa a ter, passa a ser transformada, viver um novo estilo de vida. Esta é a prova da presença de Deus na igreja. Amém? Porque tem muito lugar que cura muita gente, mas não tem presença de Deus. Sabe por quê, querido? Tudo é segundo aquilo que você crê no momento. Às vezes aquilo é no momento. O importante é você ver coisas sendo geradas, transformadas, pessoas sendo edificadas, pessoas sendo colocadas para liderar, começa a acontecer esta transformação que traz realmente a presença de Deus, mostra que a presença de Deus está ali. Amém, amados? Diga, o líder tem muito valor. Diga seu nome. Eu tenho muito valor. Mais uma vez. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Sabe o que o diabo fala? Você não é de nada. Você não vai dar para isso não. Você, tá vendo? Você até gagueja, você até não dá certo. Por quê? Essa é a função dele. Para tirar o quê? O foco. Tirar este potencial. Queridos, porque o nosso sentimento não é a nossa realidade. Nós temos que entender qual é a nossa missão. O que nós temos para fazer? Você imagina Josué numa situação dessa? Josué e Caleb, eles tinham uma marca, eles estão no livro do Guile há muito tempo. Foi o primeiro a entrar lá. Foi os caras que mais foram enterros na vida. Nunca vi. Eles foram em 2.500.000 enterros. Já viu um camarada para ir num enterro desse? Não? Já viram não? Foi quantas pessoas saíram lá do Egito. Eles saíram juntos, morreram todos. E deve ter sido parteiros, né? Porque nasceu gente também, que eu nunca vi nascer tanta gente. Era gente morrendo e gente nascendo. E eles iam no enterro, inclusive do seu líder, Moisés. Que eles não conseguiram ir no enterro, mas souberam, porque Moisés disse, Deus me chamou. E ele se ausentou. E aí é com Deus, né? Você vê que tem muitas especulações. Então eles eram homens que não se envolvia com coisas que estavam acontecendo do lado. Ele se envolvia com aquilo que tinha que ser feito. Sabe qual é o problema de hoje? As pessoas vivem falando do que não tem nada com isso. As pessoas chegam na igreja para corrigir. A sua função aqui não é corrigir, é produzir. Porque quem corrige já está corrigido, já está com problema. As pessoas que vêm, é por isso que Deus disse, Josué, avisa esse povo para parar com bobagem, porque se falar para o povo que nós vamos somente andar em volta do muro, você já pensou nisso, gente? Um monte de gente, uma multidão de gente andando em volta do muro. Eu fui lá, vi o muro, uma sobra de Jericó lá, o negócio é sério.
Já pensou a conversa? Deus disse outra coisa: calados. Tem que ser calado. Eu acho que o maior desafio não foi botar o povo a andar, é parar o povo de falar. José tinha que ter pago os pegados dele tudinho ali. Já pensou? Parar a boca do povo. Que este era o desafio. Agora, Deus fala: Josué, fala para esse povo, eles têm que ter essas qualidades, porque o desafio não é a força, mas é a decisão que eles têm que ter. Andar calado e crendo no que dá, naquilo que não dá para crer. Vou dar um amenzinho aí para ajudar. Você está entendendo isso? Dá para crer que o muro vai cair porque você andou em volta? É impressionante, né? Deus é impressionante. Este é o valor de um líder. Josué não tinha o mínimo de dúvida que aquele muro ia embora, embaixo. Ele não tinha. Por quê? Porque Deus tinha se apresentado a ele. O líder tem que ter experiências com Deus. Tem que ter. E Josué, ele não tinha dificuldade, porque Deus chega a ele, fala com ele, dá a ele a direção que ele tem que tomar. Amém, queridos? Então, a presença de Deus, ela é essencial na vida de um líder. Eu vou parar aqui, por causa do nosso horário. Na quarta eu vou continuar. Nós vamos falar sobre a grande revelação. Deus revela, Deus mostra para o líder aquilo que tem que ser feito. E você sabe o que hoje o povo mais quer fazer? É envolver o líder naquilo que ele não tem nada com isso. Eu tenho que ter muito cuidado, viu, pastor? Viu, líderes? As pessoas querem te envolver no problema dela. E você não tem que se envolver com o problema de ninguém. Você tem que resolver o seu. Tem que ser uma pessoa livre. Por quê? Nós somos referenciais. Referencial, diga referencial. E Satanás vai sempre fazer o seguinte: botar um monte de pepino para você resolver. Se você gosta de pepino, vai ser um pepineiro, né? Eu não gosto de ser pepineiro, eu gosto de ser um vencedor. Querido, e todos nós passamos por essa crise. Eu quero terminar dizendo algo interessante. Lá em casa trabalha um sujeito, vai lá uma vez por semana e escuta a bispa dizer: você está ruim, rapaz, você tem que fazer melhor. E ele não aprende. E ele começou a levar a esposa. Eu vi a esposa dele, aquilo não é esposa, é um embrulho de problema. Eu digo: meu Deus. Eu olhei para aquela mulher e disse: sangue de Jesus, né? Olhei para ele, olhei para ela. Eu digo: meu Deus. Aí, o primeiro dia eu tive paciência, eu fiquei quieto. Eu digo: é sua esposa, né? Ah, que bom, tá bem, tá outra esposa aí. Animei ele, né? Mas eu estava vendo a bomba que estava ali. Aí, chegou a semana, tá ele lá e tá a mulher lá. Um negócio assim encolhido. Eu digo: meu Deus. Não aguentei não. Eu falei: fulano, vem cá, não vou dizer o nome para não dizer. Meu amigo, você viu onde você entrou? Verdade. E ele disse: o que, bispo? Eu digo: sabe por que você está casado com essa mulher? Ah, por que, bispo? Porque você achou que ia mudar ela. Você arrumou, foi um problema na sua vida. Quer dizer algo para você: se você não mudar, nem você nem ela vai mudar, porque você achou. E disse: impressionante, bispo, como é que o senhor sabe disso? Eu digo: está escrito ali, para lá a cara dela. Está escrito. Mas não está escrito. Eu digo: tá, eu estou vendo. Ela está dizendo assim: eu não vou sair daqui, eu quero te matar também, porque eu já estou morta também. Esta é a obra de Satanás na vida de um líder. Coloca uma mala dessa na sua vida. Não quer dizer que é mulher, esposa, não. Entenda bem. Qual é a mala que tem te segurado, querido? Sabe o que é isso? É Satanás dizendo: seja bonzinho, amado. Ainda chama de amado. Seja bonzinho, você é bom, você resolve. Esse tipo de problema você é bom. Você esquece que problema é com Cristo, não é com você. Como você está entendendo? Você começou a entender, né? Como você entender que tem uma malazinha? Aquilo não é uma mulher, é uma mala. Mas por quê? Porque ele entrou naquele casamento dizendo, e depois ele abriu o coração. Ele diz: bispo, mamãe, papai, a mãe dela disse: não dá certo, você não vai dar conta. Eu achei que dava. Eu digo: você ficou pior que ela, porque agora você está com ela e você ruim, você está doente.
E ele deve ter saído em crise comigo de lá, mas foi o que eu falei. Você entendeu o que eu estou fazendo? Quando eu olhei para aquela mulher, eu digo, pronto, está aí. Não tem nada. Além disso, ele não foi líder, ele foi envolvido. O coração dele falou mais alto que a razão. O sentimento dele foi maior do que a missão dele. A missão dele não era fazer aquilo. E eu fiquei pensando, o que esse homem vai fazer com essa mulher? Não tem jeito, gente. Só tem um jeito, que é o pior que tem, é largar. Mas o que ele vai ouvir o resto da vida? Seu covarde. Querido, é isso que o diabo tem tentado na sua vida. Botar um problema desse para você nunca mais largar para ouvir. Ai, tá vendo, seu covarde? Querido, nós não somos covardes. Nós temos que ser resolvidos. Nós temos que tomar atitude na vida. O líder tem que ter atitude. É por isso que eu estou dizendo, qual é o valor de um líder? E eu me lembrei agora de uma situação, para ilustração. Estou terminando. Uma vez tinha um sujeito lá na igreja. Esse camarada entrava na igreja, ele tomava a atenção da igreja. Para começar, era fotógrafo, né? Aí, não tem nada contra, né? Mas era fotógrafo, quer chamar a atenção, né? Para tirar foto. Ih, minha filha, e tal. Aí, eu chego um dia, estava até namorando a Vanilson. Cheguei lá, a igreja estava empavorosa lá. Um rolo lá, os obreiros, e bispo, nós já ungimos o capeta. Eu digo, rapaz, ungiu, bota óleo queimado, às vezes sai, e tal. Aí quando eu fui, eu falei, aí Deus falou assim, não ore. Hã? Não ore. Eu saí e fui lá e falei, gente, eu não vou orar por esse camarada. Não vou orar. E disse, ó, vocês não vão me entender, mas eu não vou orar. Deus disse para não orar. E eu não orei e ficou aquilo lá. E ficou uma coisa impressionante, ninguém entendeu. E o pessoal me julgando, tá vendo que homem é esse, que pastor é esse, que não ora para a pessoa, é aquilo. E antes, eu tinha recebido um telefonema de Satanás. Satanás tinha ligado para mim, claro. Como, bispo? Usando uma pessoa. Ligou para mim, eu falei, é você, capeta. E disse assim, eu vou desmoralizar você na cidade. Você vai ser conhecido nessa cidade, televisão, jornal, no telefone. Assim, eu digo, está amarrado, capeta. Mas isso ficou em mim. O que aconteceu? Isso não sei se era uma sexta-feira, não me lembro, quinta-feira. Não orei. Olha o valor de um líder, nós temos que ouvir Deus. Viajei, não sei para onde, voltei. No domingo, chegaram para mim, pastor, você sabe quem foi enterrado ontem? Eu falei, não. O retratista, eu digo, enterrado? Foi, morreu logo depois que saiu da igreja. Eu falei, entendi. O que ia acontecer? Eu ia orar por ele, ele ia morrer dentro da igreja, porque ele não ia ser curado, porque Deus mandou para não orar. Ia sair da televisão, pastor, ora e mata o camarada na igreja. Olha o que ia acontecer. O que nós temos que ter? Não seja bom, seja uma pessoa, um líder que ouve Deus. Ouve Deus, dê ouvido. E eu fiquei pensando, meu Deus, aí liguei para o pastor meu na época, falei, pastor, me livrei de um problema. Aí ele fala assim, Zé Paulo, você é demais, Zé Paulo. Eu digo, mas foi isso, você lembra daquele demônio que ligou para mim? Ele armou para mim, foi assim. Ele ia morrer na igreja. O que você achava? Pastor ora e mata o cara dentro da igreja. É um escândalo. O que nós temos que ter? Sensibilidade. Não querer ser bonzinho. Querido, sabe por que você anda parado? Porque você é bom demais. Você quer carregar as malas. Deus não te chamou para carregar mala. Deus te chamou para ser vencedor. Temos que ter essa condição. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, bispo, não, eu já estou treinado. 19 anos, 20 anos de missão. Eu estou acostumado com mala. Eu não gosto de carregar mala. Quem gosta de carregar mala é Satanás, não é eu. Como estou entendendo? Temos que ter discernimento. Josué chegou e disse, toma posição. Você acha que todo mundo fez isso? Não foi não. A Bíblia não vai falar de perdedor, mas ficou muito para trás. Claro que ficou. Mas ele ficou o quê? Tomou posição. Quem quiser fica. A posição de Deus é essa. E vamos. Querido, não se importe com quem vai caindo pelo caminho. Olhe para quem está andando. Ande junto. É isso que nós temos que ter. O líder tem que ter essa atitude. Esta é a valorização do líder. Eu me lembro do bispo Rodovalho um dia em São Paulo, alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás. Ele disse assim, muitas vezes eu tenho tristeza de alguns que não estão aqui comigo, mas eu não podia pará-la com eles. Pense nisso.
Muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Perdemos nosso tempo querendo ser bom. Diga bom a só Deus. Sabe quem falou isso? Jesus. Se Jesus falou isso, imagine nós. Precisamos começar a valorizar mais líderes. Valorizar o seu líder de célula. Como que você valoriza ele? Ajudando, estando próximo, fazendo, tendo amor, tendo disposição, tendo resposta. Nunca deixe seu líder sem saber da sua vida. É muito ruim quando você é o último a saber. Esse homem, Josué, ele sofreu muito. Ele pagou um preço muito caro. Então esse povo valorizou, aprendeu. Valorizar o líder. Amém? Tem um preço muito alto. Vamos ficar em pé, por favor. Quer que você feche seus olhos? Pense nisso. Qual o valor que você tem dado para um líder? Querido, líder nem sempre só é o líder da sua igreja. Pode ser o líder da sua empresa lá onde você trabalha, o cara que te dá o salário bom, o cara que reconhece o seu trabalho, ou não. Mas tem que valorizar, porque se está lá, se você come, se bebe daquele emprego, tem um líder. Temos que valorizar. A Bíblia diz que temos que servir aos nossos senhores como servir a Deus. Enquanto os crentes ficam malhando o patrão, chega na portaria e fala do patrão, chega na esquina, fala do patrão, chega em casa para a esposa, fala do patrão, fala para os filhos, fala do patrão, fala de todo mundo. Isso é maldição, isso vai te levar para a derrota. Valorize. Jesus disse que temos que servir a estes homens, ao patrão, aquele que nos dá o emprego, servir como ao Senhor. E se você tiver dificuldade, vá lá e resolva e vá embora. Decida. Estou falando isso que Deus está colocando no meu coração. Temos que começar a aprender isso. Não fale daqueles que te abençoam. Talvez você não tenha a bênção que você quer, mas tem o que você merece no momento. Entenda isso, é seu momento, você ainda está crescendo, você ainda está produzindo. Nós temos que entender o nosso lugar e reconhecer o lugar daqueles que nos direcionam, que nos dá direção. Agradeça a Deus nesta noite. Comece a dizer: Senhor, me ensina a honrar líderes, a honrar. Senhor, nós vivemos num tempo, Senhor, que a igreja do Senhor não tem honrado os pastores. Senhor, quantos homens de Deus têm passado necessidade nessa cidade. Senhor, eu tenho visto pessoas, Senhor, que não têm tido comida em casa. Senhor, são pessoas que lutaram, pessoas que deram a vida, pessoas que deram o seu tempo, deram o seu melhor. Hoje não são reconhecidos pelos seus filhos espirituais. Senhor, tira de nós toda arrogância. Tira de nós, Senhor, todo o mal. Nos leva, Senhor, a reconhecer aqueles que o Senhor tem levantado nessa cidade. Não somente na atualidade, mas aqueles que já estiveram. Que possamos respeitar a honra. Respeitar, Senhor, a memória, Senhor, daqueles que pagaram o preço, daqueles que sofreram. Quantos, Senhor? Quantos viram seus filhos desviar, Senhor? Porque não tinham calçado. Porque não tinha, Senhor, o que comer. Não tinha o que beber. Senhor, nós vemos tantas pessoas arrogantes no Teu reino. Pessoas que se acham o máximo. Pessoas, Senhor, que chega aqui num dia, no outro dia é sucesso, já acha que é o dono da cidade, que é o dono do Teu reino. Senhor, nós quebramos essa maldição do orgulho, da prepotência, e declaramos, Senhor, que esse é o tempo da igreja que se humilha, a igreja que reconhece a liderança, a igreja que se prostra diante daqueles que pagam preço, daqueles que já pagaram o preço com a família, com a sua vida, com os seus sentimentos, com tudo. Senhor, nos ensina, Pai. Senhor, nós nos arrependemos hoje como igreja. Se arrependemos por essa cidade. Uma cidade, Senhor, que tem marca, Senhor, de perseguição. Marca do ódio. Senhor, quantos filhos de pastores, de líder apanharam nos colégios. Foram recriminados, não puderam estudar. Senhor, e quantos ainda têm vergonha de dizer: sou filho de um pastor, porque ele é pobre. Ele não tem o que comer, não é honrado, porque as pessoas comem o dízimo, comem as ofertas, não são sinceras, mas são críticas, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, perdoa, Pai. Perdoa essa cidade, perdoa, Senhor, esse estado, perdoa, Senhor, a igreja do Senhor nesse lugar. Nós nos curvamos diante do Senhor, queremos nesta noite dizer: Senhor, queremos aprender a honrar nossos líderes, Senhor. Senhor, muitas vezes nós nos sentimos só, mas não vemos também a situação dos nossos líderes que estão correndo, estão aflitos, estão trabalhando, e nós não conseguimos ver isso, só vemos aquilo que é nosso. Tira de nós, Senhor, todo o mal. Tira de nós a dependência, Senhor, e nos faça, Senhor, dependente do Senhor. Assim como Josué disse: alimentai-vos,
enchei de comida. Senhor, nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Seu povo, quando é alimentado da Tua palavra, não é dependente de homem, é dependente da palavra, é dependente do Senhor. É um povo que trabalha, é um povo que produz. Nos ensina a fazer isso, Senhor. Oh Deus, talvez você está aqui, queridos, você já teve crise, depois você não entende. Talvez você se levantou contra pessoas que eram autoridade na sua vida. Peça perdão, se perdoe, diga: Deus, eu estou entendendo. A Bíblia diz que a desobediência, a Bíblia diz que a falta de honra, de reverência, de obediência é espírito de feitiçaria. Senhor, nós repreendemos esse espírito, Senhor. Quantas pessoas entram, Senhor, na Tua casa para criticar? Quantas pessoas entram, Senhor, para ver o que nós fazemos, para falar da nossa vida? Deus, nós queremos perdoá-los. Senhor, assim como o Senhor estava naquela cruz, e o Senhor viu aqueles homens, aquelas mulheres que foram alimentadas, comeram o pão que o Senhor multiplicou, comeram o peixe que o Senhor multiplicou, e agora dizia: desce da cruz. Chamava o Senhor de malfeitor, e o Senhor olhou aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Senhor, nos perdoe, Senhor. Perdoa a Tua igreja, perdoa, Senhor, esta cidade, perdoa, Senhor, esse estado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos orienta, Senhor. Tira de nós, Senhor, o espírito da bondade e nos leva, Senhor, a ter o espírito da sinceridade. Tira de nós, Senhor, o espírito do tadinho e nos dá, Senhor, o espírito da misericórdia do Senhor. Coloque em nós, Senhor, os Teus atributos, Senhor. Nos faça sensíveis, Senhor, às necessidades do nosso próximo. Quantas vezes, Senhor, nós não somos sensíveis? Somos sensíveis, Senhor, àquilo que é nosso interesse. Nos leva, Senhor, a valorizar. Oh Deus, nos leva a valorizar. Oh Deus, nós sabemos que sempre foi assim, Senhor, desde o início. Mas nós não queremos continuar. Queremos, Senhor, fazer prevalecer a Tua vontade, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Este é o tempo de Deus. Este é o ano do crescimento explosivo. Este é o ano da multiplicação. A seara está pronta para colheita. Posso ver uma grande multidão, numa explosão de louvor, numa explosão de adoração, numa explosão de louvor, numa explosão de adoração, numa explosão de louvor, numa explosão de adoração, numa explosão de louvor, numa explosão de adoração.
Deixa explodir o seu amor.